Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos para as nossas questões polêmicas do Dança Além da Técnica. Essa foi uma pedida, me pediram: Petícia, explica um pouco esse negócio de educação somática, que relação isso tem com a dança? Quando a gente vai fazer uma aula de educação somática, de consciência corporal, isso é aula de dança? Como é que é esse negócio aí? Então eu queria falar hoje um pouquinho para vocês sobre educação somática e dança. Antes disso, queria te convidar para curtir o vídeo aqui embaixo, para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e também para ativar o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeos novos no canal. Bom, vamos lá então. Educação somática é dança? A primeira resposta, assim, direta seria não. Uma aula de educação somática, uma aula de consciência corporal, seja ela de qual técnica ou de qual linha for, não é uma aula de dança, especificamente. Até porque esse tipo de aula atinge uma série de pessoas e é muito mais amplo do que o bailarino. Muitas pessoas procuram aula de consciência corporal para desenvolver outros tipos de conhecimento sobre o corpo. Mas afinal, o que é então educação somática? A educação somática é uma área de estudo, uma área de conhecimento elaborada de forma acadêmica, aí, um termo, educação somática, criado para organizar uma série de práticas que surgiram lá em 1800, 1900, enfim, que foram surgindo nos últimos séculos. E essas práticas, elas normalmente tinham um objetivo em comum. Uma pessoa, pode ser um artista, um bailarino, um ator, um cantor, ou até mesmo um atleta, ou pessoas que trabalham com outras pessoas como um professor, enfim. Essas pessoas tiveram algum tipo de lesão no seu corpo, alguma lesão física que os impossibilitava de trabalhar. Ou pelo menos eles não poderiam trabalhar com a mesma qualidade que trabalhavam antes. E eles tiveram que desenvolver então alguma forma do corpo se recuperar, se reentender e se reorganizar para que eles pudessem continuar atuando como profissionais. Essa é a história da maioria das pessoas que criaram técnicas somáticas que são conhecidas hoje e aplicadas. A gente tem uma série de técnicas, vou citar algumas que talvez você já tenha ouvido falar. Uma das mais famosas é a do Joseph Pilates. Pilates acho que já está bem aí na modinha e muitas pessoas falam sobre isso. Mas tem, por exemplo, a Gerda Alexander, que criou uma técnica chamada eutonia. A gente tem também Frederic Matthias Alexander, que criou a técnica Alexander. A técnica Alexander é do Frederic, não da Gerda Alexander, a dela é a eutonia. A gente tem também o Moshe Feldenkrais. Enfim, esses são os mais tradicionaisões da educação somática, mas a gente tem aí uma série de pessoas desenvolvendo práticas de educação somática. Para que serve então uma aula de educação somática? Um dos primeiros princípios para uma aula de educação somática é de você conhecer o seu próprio corpo e poder então perceber vícios, formas de se mover, de sentar, de caminhar, de levantar peso, enfim, coisas que você faz no cotidiano e que não são ideais e que tem trazido para você às vezes lesões, dores no corpo ou que tem feito com que você não faça suas atividades diárias da maneira mais eficaz possível. Então, uma aula de educação somática, também conhecida aí nesse termo mais simples que é de consciência corporal, ela vai te ajudar a reorganizar esse corpo e a pensar então como é que esse corpo se movimenta no seu cotidiano. Por isso que é uma aula que vai muito para além de quem dança, mas qualquer pessoa que necessite então repensar o próprio corpo.
O somático, o termo somático vem do termo soma, e soma significa o corpo visto pela própria pessoa. É o corpo vivo, né? O eu-corpo. Então é o corpo como eu vejo. Então, além de pensar essa reorganização corporal cotidiana, a educação somática também te ajuda a ver o seu corpo de uma forma um pouco mais real. Porque às vezes a gente olha para o nosso corpo e a gente tem tantas ideias padronizadas do que a mídia pede como corpo ideal, a gente olha e não se gosta, a gente acha partes do nosso corpo muito grandes, muito pequenas, muito desajeitadas. E a ideia da educação somática também é fazer você ter um olhar mais real para o seu corpo e poder se amar e se envolver com o seu corpo do jeito que ele é. Poder gostar mais de você mesmo. Então, essas duas ações aí, a de melhorar o trabalho cotidiano desse corpo e de melhorar essa autoimagem, são os dois princípios mais importantes dos trabalhos de educação somática. Entretanto, além desses dois princípios, a gente vai ter um terceiro que vai surgir muito forte nas aulas de consciência corporal, que é então o reconhecimento da possibilidade de novos movimentos e o entendimento de como é que o meu corpo se move e o que tanto ele pode fazer, como ele pode fazer e como eu posso executar os movimentos respeitando o meu corpo. E é por isso que as técnicas somáticas vão aí ser muito abraçadas pelo ambiente da dança, porque os bailarinos começam a se interessar muito por essa possibilidade de conhecer o próprio corpo profundamente e entender então quais movimentos esse corpo pode executar, como ele pode executar e de que forma eu consigo executar um movimento fazendo menos esforço. Né, trabalhando pela lógica do mínimo esforço, que às vezes a gente acha que mínimo esforço é preguiça, mas na verdade a lógica do mínimo esforço é executar o movimento da melhor maneira, da maneira ideal, que é conseguir executar o movimento que eu quero sem ter que fazer força, sem ter que doer, machucar ou sentir que eu tô fazendo aquele esforço horroroso que meu rosto sai horrível na foto porque eu não consigo, nossa, eu preciso fazer uma força que eu fico até vermelho. Então a proposta da educação somática é otimizar o trabalho do nosso corpo e não otimizar pela violência. Não é otimizar forçando para que eu consiga abrir o meu espacate, enfim, mas é otimizar o movimento entendendo a mecânica desse movimento, respeitando os movimentos das nossas articulações, das nossas musculaturas e tudo mais. Então essa é um pouco a relação da educação somática com a dança. E como a dança vem abraçando a educação somática, o que a gente vai encontrar muito são aulas de dança que também trabalham com essas técnicas somáticas, ou seja, professores de dança que têm formação em alguma dessas técnicas somáticas, ou professores de dança que bebem de referências de várias dessas técnicas somáticas. E aí o professor normalmente diz que é uma aula com muita consciência corporal, conhecimento do corpo e tudo mais. Enfim, às vezes também o termo consciência corporal é muito banalizado no meio da dança e a gente acha que, por exemplo, dizer o nome do osso ou da musculatura para o aluno, a gente já está fazendo uma aula com consciência corporal. E não necessariamente, né? A ideia da consciência corporal dentro da lógica da educação somática e dessas práticas técnicas, ela é muito mais complexa. Mas, de qualquer forma, é entender a importância do mínimo, é entender a importância do caminhar durante a minha aula de dança, que às vezes me ajuda a ser um melhor bailarino e a melhorar a qualidade aí da minha atuação como bailarino. Então fica aí a nossa questão, né, se educação somática é dança. Uma aula específica de uma técnica de educação somática não é uma aula de dança, mas muitas aulas de dança podem estar correlacionadas a essas práticas de educação somática. E também um bailarino fazer aula das técnicas específicas de educação somática é de extrema importância e pode ser um grande diferencial para a sua atuação como bailarino. Bom, terminamos por aqui, mas essa polêmica DAT, deixe os seus comentários aí embaixo. Aproveita para deixar suas dúvidas e suas novas perguntas que podem surgir aqui nesse canal. Até mais, tchau, tchau!